Só para fazermos um teste, todo mundo está ouvindo aí, nesse momento? Sinaliza aí, por favor, faz um joinha assim, se estão ouvindo. Tá ok. Acho que você estava com o microfone desligado. Não tem problema. Não pode ser privado de um rosto bonito assim. Bem, boa tarde a todos. Rogamos a Jesus que nos envolva em fluidos de muito amor, de muita paz, que todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, possamos ser atendidos nas nossas necessidades mais íntimas. Hoje, nós estamos encerrando esse módulo que foi de temas especiais, chamado Oração de São Francisco, que começou lá no dia 9 de julho, no aniversário da nossa querida Casa de Jesus, que começou com a primeira frase da oração: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E depois, no transcorrer dessas semanas, nós fomos trabalhando cada uma das frases dessa oração. E hoje nós vamos concluir com: onde houver trevas, que eu leve a luz. Eu sei que existe uma segunda parte da oração, mas nós planejamos apenas trabalhar essa primeira parte da oração, que fala sempre como sermos instrumentos da paz, conforme se propõe essa oração, que inclusive é conhecida também como oração da paz. Para começarmos o nosso estudo, é importante uma reflexão. A primeira reflexão que nós vamos fazer: onde houver trevas, que eu leve a luz. Existe essa dualidade, luz, trevas. Mas o que será que o autor da prece, na visão da doutrina espírita, quis nos passar a respeito de luz e trevas? Vamos começar falando de luz? E ninguém melhor do que Jesus para nos trazer informações a respeito da luz, conforme é necessário o nosso entendimento. Então, nós vamos buscar em Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, ele nos apresentando uma citação de Jesus aos discípulos, em que ele diz: vós sois a luz do mundo. A primeira coisa que Jesus nos traz nessa informação é: vós sois a luz do mundo. Mas ele não falava apenas aos discípulos daquela época. A mensagem de Jesus, ela é para todo o sempre. Ela ultrapassa os limites do tempo, da história. E até hoje a mensagem de Jesus, ela é atual. Até hoje a mensagem de Jesus, ela é apropriada, usual. E, na verdade, nós estamos ainda, graças à doutrina espírita que nos assessora nisso, nós estamos degustando, percebendo, analisando com mais critério o que Jesus quis nos dizer com as suas palavras. Então, a primeira citação é: vós sois a luz do mundo. Então, Jesus diz que nós somos luz. Ele usa o verbo ser. Toda vez que se usa o verbo ser, é indicativo de alguma coisa que é permanente. Quando se trata do verbo ser, é indicativo de alguma coisa permanente. Nós somos luz. Ele não diz, nós estamos na luz, ou nós seremos luz. Ele afirma que nós somos luz. Então, essa condição é uma condição permanente. E
toda condição permanente tem que estar elencada, tem que estar associada à condição espiritual. Porque se fosse uma condição material, ou que dependesse de alguma coisa externa, ela seria temporária. Por exemplo, vós estáis iluminado por uma luz, pelo sol, por alguma coisa que temporariamente nos ilumina. Se esse objeto que nos ilumina é retirado, é apagado, nós perdemos a condição. Então, nós estaríamos. Mas o verbo ser indica permanência. Somos. É uma condição contínua. Então, deve ser uma condição da alma, porque tudo que é espiritual é permanente, é contínuo. E se nós somos luz, essa condição é uma condição interna, é uma condição da nossa alma, do ser espiritual que somos. E como é que a gente tem certeza sobre isso? Como é que a gente vai ter essa comprovação? E aí nós vamos buscar a assessoria do Espírito Emmanuel. Ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer no livro Fonte Viva, na lição chamada Educa, quando ele vai trabalhar uma citação de Paulo de Tarso que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Emmanuel vai decifrar essa frase de Paulo e ele vai dizer o seguinte: também o Espírito traz consigo o gene da divindade. E ele afirma: Deus está em nós quanto estamos em Deus. Então ele vem afirmar que nós temos a essência, o gene da divindade em nós. Como é que Allan Kardec nos revela isso? Quando vem falar que nós temos, é a resposta dos espíritos apresentada a Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Nós temos a centelha divina em nós. É esse gene divino, é essa essência divina que todo ser espiritual carrega em si. É o Deus imanente, presente dentro de cada um de nós. E os espíritos superiores, quando respondem a Allan Kardec, que temos a centelha divina em nossa essência, no nosso íntimo, no nosso eu mais profundo, eles usam uma palavra muito acertada, porque a centelha dá a ideia de luminosidade. É a luz que Jesus se refere. A luz que nós somos está relacionada à essência divina que há em cada um de nós. Por isso nós somos luz. Porque é a essência divina, a centelha divina está em cada um de nós. É o DNA do Criador presente nas suas criaturas. É assim como afirma Emmanuel no livro Fonte Viva: Deus está em nós e nós estamos em Deus. Então, quando Jesus afirma: vós sois a luz do mundo, que nós somos luz, é por causa desse DNA divino, da centelha divina que há em cada criatura, em cada filho de Deus, em cada espírito criado pelo Senhor da vida. Não importa a condição que se encontre, essa centelha divina existe em nós. Mas se nós somos luz, como eu posso andar em trevas? Não gera esse ponto de interrogação? Quase que acende na nossa cabeça esse ponto de interrogação. Mas como é possível? Se Jesus afirma que somos luz, como podemos andar em trevas? Inclusive, tem uma citação de Jesus que diz: observais que sois a luz do mundo, mas cuidado para que a vossa luz não se transforme em trevas.
Então, há a possibilidade que, mesmo em essência em nós existir essa centelha divina, nós andarmos em trevas. E por quê? Há uma diferença nessa frase da oração de São Francisco, oração da paz, que difere das demais. Porque diferente das outras citações, como onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver desespero, que eu leve a esperança, entre outras, todas essas são sentimentos. Mas treva e luz não são sentimentos. Esse é o grande diferencial. De toda oração, essa se diferencia porque não são sentimentos. Nós estamos falando de condições da consciência. Enquanto a luz é uma condição do nosso DNA divino, de herdeiros da divindade, da nossa natureza íntima como filhos de Deus, como espíritos imortais, nós podemos andar em trevas, estar no estado de trevas, dependendo do nosso estado de consciência. O nosso estado de consciência pode, de alguma maneira, colocar obstáculo, de alguma maneira impedir que a essência da luz divina que é em nós possa se desenvolver e possa gerar, por natureza, a sua condição, que é irradiar luminosidade, que é expandir luminosidade. Mesmo sendo luz, nós precisamos expandir essa luz que, de certa maneira, está adormecida em nós, como uma semente. Eu me lembro de uma evangelizadora muito querida, que é um marco na evangelização, principalmente do Rio de Janeiro, com as suas músicas, que eram verdadeiras aulas pedagógicas, que é a tia Vilma. A tia Vilma, quando ela participava de alguns cursos de evangelização, ela fazia uma coisa que era fantástica. Ela trazia algumas sementes de laranja, e ela apresentava para todos que estavam participando as sementes de laranja. Eu assisti uma vez. Ela perguntava: o que você está vendo? E, obviamente, as pessoas conheciam a semente de laranja, né? É muito fácil da gente observar quando está chupando a laranja, a semente, e ela apresentava as sementes, e as pessoas diziam, quase que todas igualmente: semente de laranja, caroço de laranja, semente de laranja. Era o que as pessoas respondiam. E no final ela dizia assim: eu vejo um laranjal. Porque ela trabalhava conosco a necessidade de olharmos o ser espiritual que estava sendo evangelizado, não apenas pelo corpo, porque nós olhamos e vemos uma criança, um menino, uma menina, ou qualquer outra condição física. E ela trabalhava conosco a necessidade de olharmos o ser integral que estava ali, o ser espiritual além dos limites. Ou seja, não olhar apenas o caroço da laranja, mas olhar o potencial de vir a ser um verdadeiro laranjal. Então, para que olhássemos a criança como um filho de Deus, um ser espiritual. Mas a semente da laranja traz no seu germe o laranjal. Como qualquer outra semente, traz no seu germe ali, adormecido, o potencial de se transformar numa árvore, por exemplo, se for uma semente de uma árvore, de dar frutos. Mas isso só acontecerá se as condições propícias para isso desenvolver esse potencial. Ou seja, é necessário que haja as condições favoráveis de nutrição, de calor, de umidade, tudo que é indispensável para que a semente possa despertar o potencial latente que existe nela. Da mesma forma, nós somos sementes como seres espirituais, porque essa centelha divina é como uma semente que está adormecida em nós e precisa ser desenvolvida, expandida no seu potencial. É da natureza
brilharmos, é da natureza irradiarmos luz, mas é preciso que façamos o esforço, é preciso que façamos o exercício de desenvolver esse potencial e de vigiarmos, para que determinadas condições de consciência não venham embotar esse potencial e, ao invés de irradiarmos luz, pela ausência dessa luz, vivermos em trevas. Então, o primeiro ponto que a gente precisa refletir é que o convite que a oração nos faz nesse momento é para que possamos cuidar da luz que há em nós. E ao cuidarmos da luz que há em nós, possamos combater naturalmente as trevas, porque elas não compactuam, não dá para existir no mesmo espaço, luz e sombra. Diz o Espírito Emmanuel também que podemos ter quilômetros de sombras e de escuridão, mas nunca deterão o brilho de uma simples vela. Mas que tenhamos o cuidado, porque qualquer pequeno sopro de vento pode apagar essa vela. O que ele quer dizer com isso? É que nada pode impedir se nós não permitirmos que a nossa luz venha se desenvolver. Às vezes, nós ouvimos dentro do dogmatismo religioso alguns mitos que representam as trevas, como se fossem os adversários da luz, em que Deus e Jesus representariam a luz, as forças da luz, enquanto outros espíritos de ordem inferior, que receberam a denominação de demônios, diabo, satanás e qualquer outra expressão mitológica, dogmática, representariam a força das trevas, como se as trevas tivessem uma força independente, fosse uma força que rivalizasse com a luz. Quando, na verdade, não existe qualquer tipo de influenciação irresistível. Nenhum de nós está condenado a viver em trevas, ou seja, é a vivermos em estado de consciência de trevas. Isso é uma escolha que fazemos pela maneira em que nos conduzimos diante da vida. Mas não nos é imposto. Da mesma forma que nós podemos optar, nós podemos deixar essa opção e mudar a nossa postura. Mas esse estado de consciência, ele vai se desenvolver de que maneira? Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos superiores respondem: na consciência do homem. Na consciência de cada filho de Deus, de cada ser espiritual que somos. E Allan Kardec faz uma outra questão: o que é a lei de Deus? E os espíritos superiores respondem: a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve e o que não deve fazer, o que é o bem e o que é o mal. E o homem só é infeliz quando dela se distancia. Então, nós vamos perceber que para expandirmos a luz, que é essa centelha divina que há em nós, que é o nosso DNA divino, será feito quando nós conseguirmos adequar a nossa maneira de pensar, de sentir, de atuar diante da vida conforme a lei de Deus. E que, naturalmente, assim, nós estaremos expandindo o nosso potencial de luz. E todas as vezes que nós nos distanciamos pela nossa maneira de pensar, de sentir e de agir diante da vida, consequentemente,
nós impedimos, nós obstamos que a nossa luz se desenvolva e nós desenvolvemos um estado consciencial da consciência que seria tratado como trevas. E é assim que muitos espíritos se consideram, é assim que muitos espíritos, infelizmente, se sentem, vivem, dependendo das escolhas que eles fazem da sua própria vida. Vou trazer aqui um exemplo. Conta-nos o espírito Irmão X, que é Humberto de Campos, no livro O Espírito da Verdade, psicografia do nosso querido Chico Xavier. A história se chama A História de um Pão. Conta que um malfeitor conhecido da cidade, chamado Barsabás, havia desencarnado. E assim que passou pelo estado de perturbação espiritual e que se reconheceu vivo na realidade espiritual, ele naturalmente foi buscar a companhia de sua família, foi visitar o seu antigo palácio aonde ele residia. E chegando lá, ele teve a surpresa de que sua família vendeu o seu palácio e todos os seus bens estavam indo a leilão, porque sua esposa queria apagar da memória os anos que ela considerava terríveis de convivência com aquele marido que era tóxico. Ele, naturalmente, decepcionado, foi buscar a companhia dos filhos. E, para sua surpresa, os filhos não tinham uma boa lembrança do pai. O pai não lhe foi uma boa representação. Ao contrário, apenas havia ensinado a eles a ganância pelo poder e pelos bens materiais. E os filhos estavam disputando quem poderia acessar a maior parte da herança. Muito triste diante de tudo que viu, que a sua família, os seus entes queridos, não tinham nenhuma lembrança feliz dele, Barsabás então procurou a companhia dos amigos, daqueles parceiros de negócio. Quem sabe eles teriam uma lembrança feliz da sua convivência. E mais uma vez, Barsabás passa por uma decepção, porque nenhum amigo tinha sequer uma lembrança boa. Ao contrário, só lembravam o quanto que ele era uma ave de rapina nos negócios, como ele era ganancioso. E, naturalmente, Barsabás começa a relembrar as viúvas, os órfãos, os velhos e todos aqueles que sofreram, porque ele era um homem de negócio insensível, que não tinha piedade daqueles que lhe deviam qualquer soma de valor. E o que acontece com Barsabás, diante do que ele se depara, do que foi a sua própria vida, do que as pessoas tinham a seu respeito pela sua conduta, ele entra em desespero. E ele começa, então, a entrar no estado de culpa. E essa culpa por não ter sido um bom homem, ao contrário, por ter sido um homem mau diante da vida, diante das pessoas, por ninguém se lembrar de qualquer coisa boa que ele tenha feito, ele, nesse estado de culpa, ele altera o seu estado de consciência por essa perturbação e começa o estado de trevas. Esse estado de trevas, pela sua consciência alterada, faz inclusive que ele permaneça cego por um determinado período de tempo. E ele passa, então, envergonhado, sofrido, desesperado pela sua própria conduta, em culpa, entrando em trevas e vagando às cegas pelo mundo espiritual inferior. E ele ouve zombarias, acusações, perseguições, ataques de todas as formas. Até que um dia, depois de muito padecer nessa condição, ele vê um pequeno facho de luz. E ele, que andava em trevas na sua própria consciência,
fica surpreso com aquele pequeno facho de luz. Parece um pequeno pirilampo, um pequeno vagalume. E ele então vai na direção, aquilo lhe chama a atenção, e ele vai caminhando na direção daquele pequeno foco de luz, que mesmo que estava em trevas, conseguiu observar. E quando ele se aproximava cada vez mais do foco da luz, essa luz se expandia. Até que ele percebeu que essa luz se transformou numa estrela. E ele seguiu o facho dessa estrela, a irradiação dessa estrela. E ele chegou a uma casa chamada Casa das Preces de Louvor, que estava sitiada naquela região de sofrimento no mundo espiritual inferior. E ele vê um espírito angelical na porta. E ele então se dirige àquele espírito e pergunta: bom espírito, o que é essa casa? E aquele espírito angelical diz: aqui é a casa das preces, aonde todas as preces de gratidão que alguém faz a Deus por um ato recebido de caridade lá no mundo material é direcionado para cá, exatamente para servir como guia, como orientação aos espíritos que andam perdidos nas trevas da culpa da própria consciência. E Barsabás então fica surpreso, porque ele diz assim: não é possível, porque eu não tenho ninguém, nunca fiz um ato de caridade, nunca fiz o bem a quem quer que seja, por isso estava tão desesperado. Como posso ter enxergado um facho de luz? Como posso ter enxergado essa estrela? Então um bom espírito diz a ele: essa estrela foi a prece que um menino, há mais de 30 anos atrás, fez a Deus em agradecimento porque você lhe ofereceu um pedaço de pão depois de muitos dias de fome que ele passava. Então Barsabás focaliza aquela estrela e reconhece uma fisionomia naquela estrela. Era a figura de Jonaquim, o enjeitado. Era um menino abandonado que todos desprezavam, mas que um dia Barsabás teve compaixão do menino e compartilhou com ele, com piedade, um pedaço de pão para amenizar a fome daquela criança que vivia enjeitada, abandonada à própria sorte. Foi um gesto único que ficou esquecido da memória de Barsabás, mas não para Jonaquim, que em gratidão a Deus, gratidão, para não parecer que é ingratidão, por gratidão, fez uma prece a Deus, agradecendo pela caridade do pão recebido. E foi essa prece que resgatou Barsabás das trevas da consciência em que ele se encontrava. Então, aquele ser angelical lhe diz: siga a luz. E ele então se vê numa velha carpintaria, onde um homem com mais de 40 anos estava trabalhando duro, manejando lá as ferramentas do seu ofício. Era Jonaquim adulto. E graças à sua oração, Barsabás teria oportunidade de voltar a reencarnar hoje na família de Jonaquim, como seu filho, para aprender através do trabalho duro e digno a oportunidade de ser bom, de ser misericordioso e de ser grato a Deus por todas as coisas. Em menos de um ano, Barsabás reencarna como filho de Jonaquim. O que a gente pode entender dessa história contada por Humberto de Campos, o irmão X? Que, na verdade, as trevas que Barsabás vivia era na sua própria consciência, era o seu estado mental. E todas as vezes que nós cultivamos determinados comportamentos que são comportamentos viciosos, são imperfeições morais, como orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância, o sentimento de superioridade, a indiferença, o apego aos bens materiais, a importância pessoal, a violência, a sexolatria e todas as outras imperfeições morais,
nós nos distanciamos da lei divina e entramos no estado consciencial de trevas. Por isso que quem está em trevas na própria consciência não pode estar em paz. Por isso, na oração de São Francisco, nos é feito o convite para que sejamos instrumentos da paz, porque quem anda em trevas na consciência não vive em paz. Quem guarda ódio, como diz a primeira frase, quem guarda rancor, mágoa, ressentimento, não vive em paz. É consumido por esses sentimentos, e esses sentimentos desgovernam o nosso mundo íntimo, desassossegam a nossa alma, e é como se vivêssemos em verdadeiras trevas, aonde não conseguimos ver brilho, aonde não conseguimos ver beleza, como a página inicial fala, como o Espírito Joana de Ângelo nos recomenda, busquemos a luz, busquemos a beleza, porque a beleza é uma forma terapêutica de melhoria da nossa condição mental, psíquica, da consciência. Conversarmos na ambientação para nossa reunião, que os espíritos recomendam como tratamento da obsessão, inclusive como terapêutica preventiva à obsessão, buscarmos o contato com a beleza da natureza. Por quê? Porque constrói imagens, constrói qualidades de pensamento que nos impedem de descermos a condições de desequilíbrio, nos trazem beleza, nos anima, nos trazem o encanto, é como se carregássemos a nossa bateria, as nossas ideias fluem melhor, a nossa casa mental fica mais equilibrada. A nossa casa mental é a expressão do nosso ser mais íntimo. O pensamento é a exteriorização do que somos no nosso íntimo. Exatamente por aquilo que nós pensamos, nós refletimos o que somos no interior. Então, quando nós emitimos pensamentos que são pensamentos de baixa qualidade, pensamentos de desequilíbrio, pensamentos de raiva, de vingança, pensamentos de ciúme, de cólera, de ressentimento e de qualquer outro tipo de imperfeição, nós estamos naturalmente desenvolvendo um estado de enfermidade da nossa alma. Nós estamos entrando em desequilíbrio, o que é representado como estado de trevas na própria consciência. Então, quem entra em discórdia não vive em paz na própria consciência. Quem está em desespero não vive em paz na própria consciência. Naturalmente, peraí, gente, acho que deu ruim aqui na internet. Acho que sim. O celular parou. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rápido. Não, voltou. Então, quando nós entramos nesse estado, há, consequentemente, um desequilíbrio na nossa condição. E aí, o Espírito Emmanuel vem nos dizer da necessidade de sermos luz. Não só luz na nossa própria consciência, como também podemos ser luz para aqueles que estão conosco, para aqueles que estão à nossa parte. Porque uma das características da luz é que ela irradia ao seu redor. Ela não alcança só a si mesma, ela expande a sua luz, iluminando em derredor. E aí, no livro Fonte Viva, na questão 105, o Espírito Emmanuel traz a lição chamada Sois Luz. E ele parte do ensino: vós sois a luz do mundo, como disse Jesus. E ele diz assim: quando Cristo designou que somos luz, ele assinalou uma tremenda responsabilidade para cada um de nós. Porque a missão da luz, qual é? Vamos imaginar. Qual seria a missão da luz? Clarear os caminhos. Não é isso que a luz urbana faz? Ela clareia os caminhos exatamente para favorecer que possamos caminhar sem nenhum risco.
varrer a sombra, salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa de quê? À custa do combustível que lhe serve de base. A missão da luz é varrer com a sombra, é varrer com as trevas. E quanto que as trevas nos causam, a escuridão nos causa desconforto? Está até no nosso inconsciente coletivo. Quantas vezes nós criamos medos, monstros na escuridão que não existem? Quando nós estamos em trevas, por uma preocupação excessiva, por um medo, pelo desespero, é como se olhássemos monstros criados na nossa ilusão, no nosso medo das trevas. Por isso a necessidade da luz da esperança. E a doutrina espírita nos colabora muito nesse sentido, quando nos faz entender quem somos, qual o objetivo da vida, de onde viemos, qual a finalidade de estarmos encarnados, para onde vamos depois da morte, porque a morte, às vezes, é um terror. Quantos que, diante da possibilidade da desencarnação, da sua própria desencarnação, ou de um ente querido, entram no desespero, entram em trevas na própria consciência. E aí, interessante que a luz, para se fazer, precisa consumir combustível próprio. Uma vela, para se acender, ela precisa consumir o pavio. Uma lamparina precisa do querosene. Uma lâmpada precisa de energia elétrica. Uma usina precisa de toda aquela geração, pode ser através de combustão, pode ser através da água, pode ser eólica, pode ser pelo vento. Então, tem várias formas, mas precisa de alguma fonte de energia. Quando tratamos de luz própria, qual é o combustível que nós somos convidados a desenvolver? Pode ser o da oração, mas principalmente o da caridade, do exercício do amor ao próximo. Porque se a luz é necessária, só o amor é capaz de desenvolver a luz que existe em cada um de nós. Quando nós nos esforçamos para amar ao nosso próximo como a nós mesmos, conforme Jesus ensinou no mandamento maior, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, nós estaremos desenvolvendo o exercício da lei divina no nosso mundo interior, na nossa consciência, porque as nossas ações estarão de acordo com a lei de justiça, de amor, de caridade, de acordo com a lei de reprodução, da lei de sociedade e com todas as leis divinas que regem o universo, seja os fenômenos da natureza, quanto na nossa vida moral. Então, o convite que nos é feito é que sejamos luz. E ser luz nesse exercício não nos requer muita coisa, porque a providência divina não nos exige saltos significativos, não nos exige saltos de mudança de comportamento de uma hora para outra, não exige que sejamos santos de uma hora para outra. Requer pequenas atitudes, mas atitudes que sejam conscientes, sejam sinceras, para que seja desenvolvida gradativamente. E aí, Emmanuel, pela psicografia do Chico, no livro Segue-me, tem uma página muito interessante, chamado Bilhete Fraterno. E lá ele vai elencar uma série de comportamentos simples ao nosso alcance, aonde cada um de nós pode expandir a luz que há em si. Ele fala que nós podemos fazer a visita a um doente, nós podemos compartilhar o pão que sobra em nossa mesa, dado com sigilo e respeito. Podemos compartilhar a roupa que não nos serve, podemos levar uma palavra amiga a quem anda na desilusão ou no desespero. Ele vem trazendo uma sequência de exemplos simples de comportamento. E me fez lembrar uma história, um fato que aconteceu durante a pandemia. E está no G1, vocês podem procurar nas redes sociais.
Uma enfermeira chamada Rejane, ela, durante a pandemia, quando tinha que atender a muitos pacientes que estavam no CTI, ela precisava acompanhar a saturação de oxigenação que esses indivíduos estavam. Mas, às vezes, os indivíduos, pelo medo, pela preocupação, pelo estado de pavor que se encontravam, por se considerarem em trevas diante do medo da própria morte, alteravam o fluxo sanguíneo e não permitia que ela pudesse ter uma medição exata. E acompanhar a saturação da oxigenação é extremamente importante, principalmente porque eles estavam no estado mais crítico na UTI. E ela pensou em técnicas que poderiam aliviar. E ela então buscou o que os protocolos médicos orientam, mas nada estava funcionando. Então ela imaginou-se, se eu estivesse no lugar de um paciente como esse, com medo da morte, no ambiente de UTI, entubado, o que eu gostaria que fizesse comigo que pudesse me tirar desse estado de medo, de pavor, de desequilíbrio, que, consequentemente, estava alterando os próprios, como se chama? As próprias medições, né, do estado de saúde do paciente. O que eu gostaria que fizesse comigo? E ela pensou, eu gostaria que tivesse alguém segurando a minha mão. Eu gostaria que alguém estivesse do meu lado, de mãos dadas comigo, assim, a outra, assim, ó, entrelaçado comigo, para que eu sentisse que eu não estou sozinha, que eu não estou abandonada à própria sorte, que tem alguém que está do meu lado, vibrando, torcendo por mim. E ela pensou, eu não posso ficar de mãos dadas com o paciente, porque eu tenho vários pacientes para atender. O que eu vou fazer? E ela teve a seguinte ideia, nós necessitamos de toque, nós necessitamos de calor humano. Isso altera o estado emocional, psicológico e necessariamente o estado orgânico. E ela pensou, vou reproduzir o toque humano. Então, o que ela fez? Ela pegou 2 luvas cirúrgicas, encheu de água quente, morna para quente, entrelaçou, amarrou essas 2 luvas e colocou nas mãos dos pacientes para que eles sentissem que 2 mãos quentinhas estavam segurando a sua mão no leito em que ele se encontrava. E, para sua surpresa, para sua grata surpresa, os pacientes que passaram por essa terapia tiveram uma melhora do seu estado de saturação. Ela conseguiu medir, conseguiu medicar, os pacientes relaxavam diante do momento de ser entubado. E ela conta uma história de uma senhora que pediu a ela, eu não quero estar sozinha, eu estou com medo de morrer, eu não quero ser entubado, você segura na minha mão? Ela falou, fique tranquilo, eu não poderei, porque eu tenho que atender outros pacientes, mas a senhora estará muito segura, porque a mão de Deus vai segurar a sua mão. E ela entrelaçou aquelas mãos de borracha, de látex, cheio de água quente, na mão daquela paciente, e a paciente ficou tranquila, pôde ser entubada, porque ela sentia que o calor da mão de Deus estava representada naquele momento. O que é isso? É a luz da Rejane iluminando aqueles que andavam em trevas pelo medo, pelo desespero, pela incerteza sobre o fenômeno da morte. E nós somos convidados também, aonde estamos, com quem convivemos, dentro das condições que nos encontramos, para sermos também luz aonde estamos, compartilhando essa luz, esse bem-estar, essa certeza da imortalidade da vida, o bem, as lições ensinadas por Jesus, que é a luz das luzes, como nossa referência, para que possamos compartilhar a irradiação da centelha divina que é em nós, pelo bem que somos capazes
capazes de desenvolver no nosso íntimo, iluminando a todos aqueles que estão à nossa volta. Então, o convite é: onde houver trevas, que possamos ser luz. E ser luz não nos exige mais do que somos, onde estamos e na condição que nos encontramos. Que todos nós possamos sair daqui com esse sentimento de que eu posso, eu consigo usar o potencial divino que há em mim para que eu possa levar um pouco de luz para aqueles que andam em trevas. Porque quem ilumina o outro também nunca mais andará em trevas. Então, que Jesus nos abençoe. Obrigado pela atenção de todos. Maravilha, maravilha. Queridos, vocês querem fazer alguma pergunta, alguma colocação, perguntar alguma coisa para o palestrante? Pena que o pessoal de casa acho que não pode, né? Talvez não dê, mas vocês aqui do salão podem. Vocês querem fazer? Ô, Daniel, por favor. Deixa eu levar o microfone aí, tá? Peraí. Se você quiser vir aqui na frente, né? Se quer desinibido, você pode fazer isso. Eu ia fazer uma pergunta, mas você mesmo já respondeu. Eu consegui uma das conclusões, né? A minha pergunta seria: quais, quais raios de ação que nós podemos fazer para que a luz nos outros apareça? Porque você falou muito sobre a luz nossa nascendo e iluminando a todos. Mas existe um outro convite, que é outro, né, um outro aspecto, uma outra reunião, quem sabe, mas que você trouxe nessa história. Né? Como fazer a luz dos outros nascer. Né? E você foi muito... Essa história foi maravilhosa, porque você falou, né, da luz da Rejane, da enfermeira, iluminando a esses pacientes. Mas o que, que você fez? Né? O que, que ela fez para conseguir mudar o estado de consciência de todas essas pessoas? Ela se colocou no lugar das pessoas, porque era a minha dúvida. Como fazer, como ajudar para, para que as luzes dos outros nasçam? Né? E você deu uma resposta que eu não tinha pensado. Né? Você se coloca no lugar da pessoa porque você vai entender, olha, eu preciso me colocar na caminhada dela. Eu tenho que partir do ponto dos séculos e milênios que esse espírito tem. Né? Então, eu fiquei muito feliz com essa conclusão. Nem preciso... É claro que você pode tecer comentários, mas eu agradeço por essa linda conclusão ao final desse estudo. Maravilha, maravilha. Mais alguém? Opa! É o que o Renato falou, né? Das sementes, né? Virarem um laranjal, isso aí. E a primeira parte que você falou, se você está com essa disposição, continue, né? É isso que a gente tem que fazer. Nosso pouquinho, às vezes vai dar um efeito pequeno, você está dizendo que é pequeno, às vezes mas é maior do que você pensa, né? É isso aí. Queria tanto que as pessoas do mundo tivessem assim, né? Você vê o rapaz do caso que ele contou, só uma coisa boa que ele fez na vida inteira, o resto é só maldade. Imagina se as pessoas tivessem feito disso, fazendo muitas coisas boas, muito assim, muito mais agradável, né? Quer comentar isso? Queridos, ó, obrigado, viu? Obrigado, Daniel. Na semana que vem, vamos agradecer ao Renato, né, pelo estudo de hoje, né? A parte final foi maravilhosa, igual aquele filme
Filme bom, que a parte final é melhor ainda, né? Essa parte final foi, a conclusão foi magnífica. Puxa, muito obrigado por ouvir tudo isso que você nos contou aqui hoje. E na semana que vem, a gente já muda, deixa eu achar aqui, o enrolado como sempre. A gente já muda o grupo de palestras. Agora, as palestras vão ser em setembro sobre saúde mental. E a primeira delas, já a nossa companheira Adriana, que estava aqui no salão, ainda há pouquinho saiu, ela que vai fazer o estudo essa semana que vem, na 10 de setembro, saúde mental, autodiagnóstico. Adriana Pereira, estejam presentes também, quem puder, quem não puder, esteja remotamente. Vai ser um estudo muito interessante, com toda certeza. Ela que é da área de saúde, ela vai falar certamente dos aspectos que ela vive e aspectos que ela estuda, que ela conhece aqui da casa, da doutrina. Vai ser uma junção muito boa, com toda certeza, tá bom? Eu acho que o Renato quer que eu faça uma musiquinha antes da prece, né? Está no horário? Ah, que pena. Falta 4 minutos. Então, vamos fazer a musiquinha aqui um instantinho só. Já que você pediu. Esse sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, quanto assim em prece, como uma alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, ouve, Senhor, oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Mais essa oportunidade, mais esse dia de trabalho. Muito bom para todos nós. Pedimos, Senhor, que essa luz que recebemos aqui, ela permaneça em nossos corações, que nós sejamos luz para todos que estão na treva, para todos que estão na escuridão, todos que estão precisando de um pouquinho que seja de iluminação. Nós já temos recursos para isso. Olha o que aprendemos aqui hoje, o que estamos aprendendo com a doutrina, olha quanto recurso já temos para levar luz. Claro que primeiro devemos produzir a nossa própria, mas aí já sabemos, pelas boas ações, pelos bons sentimentos, devemos levar essa luz para quem precisa. Tá bom? O Senhor esteja conosco, caminhando, enfim, conosco, abrindo os nossos caminhos e nos dando as pitadas de luz quando elas estiverem nos faltando, é claro. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, queridos. Então, a gente dá por encerrado o estudo de hoje, o encontro de hoje. Acho que não tem nenhum aviso, né, que eu saiba, que tenha chegado aos meus ouvidos. Renato tem alguma coisa para dizer? Não há? Então, os queridos companheiros que estão presentes aqui, que quiserem permanecer para o passe, como já avisamos nas semanas anteriores, permaneçam nos seus lugares, né? E nós vamos ao encontro de vocês. Permaneçam, então, onde estão. Obrigado pela presença. Venham semana que vem para o estudo da Adriana, que será muito proveitoso. Fiquem com Deus. Bom final de semana para todos. Até a próxima.